quem é o Espírito Santo. Há bastantes controvérsias, falando sobre a doutrina da Trindade. Há pessoas que têm uma falsa compreensão e outras não conseguem compreender a distinção da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto áureo vai dizer: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Algumas traduções e algumas traduções bíblicas, e algumas pessoas abrem a boca e falam assim: mas aonde a presença do Espírito Santo do Senhor está, há liberdade. Aí se você for estudar, há uma diferença muito grande entre liberdade e libertinagem. Porque tem gente que gosta de misturar. Não, aonde o Espírito Santo do Senhor está, há liberdade. A gente focar nesse texto áureo aqui, essa liberdade, irmão, tem uma organização muito grande. O nosso Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são seres organizados. São seres organizados. E a verdade prática vai dizer assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Tem gente primeiro que quer defender sem conhecer. Aí os versículos, os irmãos estão aqui, Oséias e outros vão dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, crescer na graça e no conhecimento. E há pessoas que não sabem, não conhecem primeiro, para depois defender a pessoa chamada Espírito Santo. Então é necessário primeiro a gente conhecer. Depois que a gente conhece, os nossos olhos são abertos, a gente passa a compreender a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-lo. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim: a teologia ela esfria o crente, O pastor já falou de uma doutrina, o que é fé, o que é logia, estudo de Deus, e eu nunca vi uma pessoa estudar sobre Deus e ela se esfriar. Aí tem alguns professores que falam assim: a teologia ela não esfria o crente, mas a teologia tem o poder de apagar o falso fogo. Isso é muito interessante. Teologia está dizendo estudo sobre Deus. Se a gente está estudando sobre Deus, as escamas dos nossos olhos vão caindo e a gente vai mergulhando na Escritura Sagrada, na Palavra do Senhor. Os nossos olhos vão sendo abertos e a gente vai compreendendo aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinando. Irmãos, uma igreja ensinada, uma igreja educada na palavra, ela não recebe qualquer conteúdo de pessoa que vem que não tem uma base bíblica. Então o nosso conhecimento hoje na palavra do Senhor é simplesmente para identificar a obra do Espírito Santo e também identificar aqueles que vêm, como aqui a revista no início. E eu achei muito interessante porque essa imagem, a Bíblia mesmo fala: há lobos que vêm disfarçados em pele de ovelhas, se vestem como ovelhas, estão no nosso meio, mas o seu espírito, a sua intenção são lobos devoradores, lobos que vêm trazendo falso conhecimento. E uma mentira contada muitas vezes, repetidamente, ela se torna uma falsa verdade. Se torna uma falsa verdade. Então, quando pegaram essa imagem aqui para representar, falando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Lobos devoradores vestidos em peles de ovelhas. A introdução vai dizer assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Vamos dar o start inicial. Lá na frente a gente vai ver uma seita que diz assim: olha, o Espírito Santo ele não faz parte da Trindade, é uma força ativa. Só que lá em Gênesis, na criação, quando Deus ele vai olhar para as coisas e diz assim: haja luz, haja terra, haja mar, haja os animais, haja relva do campo. Só que quando ele foi fazer a criação, lá está bem enfático descrito o quê? Façamos. Se lá na Bíblia vai dizer façamos, então tinha mais de uma pessoa para fazer o projeto da criação da humanidade, do homem. Para as coisas ele disse haja, para o homem ele disse façamos. Quando falamos em façamos, vai entrar a operação da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.
A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. O que é que o Espírito Santo vai fazer, Aldemir, quando Jesus vier? Vai conduzir a igreja até as nuvens, vai entregar a Jesus, o Filho. O Filho vai receber a igreja nas nuvens e vai entregar a igreja ao Pai, que está nos céus. Olha a Trindade operando aí no arrebatamento. Espírito Santo, Jesus, o Filho, e o Pai recebendo seus escolhidos. Então a Bíblia, irmãos, ela tem base de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. É isso que a gente vai abordar. A gente vai defender a terceira pessoa da Santíssima Trindade e entender e compreender a ação dele, tanto no meio da igreja, como também no lugar dele na Trindade, Pai e Filho. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. A soteriologia, não é isso? É a cadeira que as pessoas estudam sobre a doutrina do Espírito Santo. Antes de Deus subir, né, ao céu, seu corpo ressurreto, a ascensão do Pai, ele falou aos seus discípulos: eu vou deixar outro. E a gente vai entender quem é esse outro, chamado de Consolador, de Paracletos, de Ajudador, e também vamos identificar outros nomes que são dados ao Espírito Santo. Moisés tem outros nomes também dados ao Espírito Santo, que são vários. E a Bíblia ela vai elencar todos esses nomes. Moisés, mas eu nasci e eu tenho só um nome, eu sou só uma pessoa. Como é que pode o Espírito Santo ter vários nomes, fazer só uma operação, fazer só um poder, ser parte do todo da Trindade? Como é isso? Você vai entender mais para frente, tá bom? Então o Espírito Santo é isso aqui. Então aqui ele é chamado de Consolador, lá em João 14,16. Lá no grego a palavra halos, né? Halos. É porque tem uma vez que se eu não Isso, o H, halos. Halos é chamado de outro, na mesma natureza, na mesma espécie e a mesma qualidade. Então o grego lá, halos, é chamado de outro. Então o outro aqui vai dizer que é a mesma espécie, a mesma qualidade. Estou subindo, vou enviar outro, da mesma espécie, da mesma qualidade. E é interessante que quando Deus estava fazendo o homem lá na matéria inanimada, colocou o barro, o que estava dentro de Deus soprou na narina do homem e o próprio Espírito de Deus entrou na vida do homem. Então hoje a gente respira o fôlego de Deus. Paracleto. O termo grego, e o nosso evangelista deu uma aula aqui, no dia que ele pregou sobre o Espírito Santo. Paracleto, o termo grego paracletos, vem da preposição para, ao lado de, para. Para é ao lado de o próximo. E do verbo kalel, que é chamar ou convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Paracleto então é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, resumindo a palavra Paracleto, é um nome dado ao Espírito Santo dos Evangelhos, a inicial maiúscula, aquele que defende e protege outra pessoa. É um mentor, é um defensor, é o Consolador. Eu falei um dia que o pastor estava lecionando, estava sentado e falei: olha, Deus ele criou o plano, Jesus ele veio para executar esse plano,
e o Espírito Santo vem para nos guiar para a gente não sair desse plano, que é a nossa salvação. Deus cria, Jesus executa, o Espírito Santo nos guia pela verdade, em toda a verdade. Há algumas dúvidas sobre a Trindade. Aí aqui vai dizer: Deus ele é Pai, Deus ele é Filho e Deus ele é Espírito Santo. Aí vai dizer, ó, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Vamos dizer agora. Deu 3 nó aí. Né? Foi 3 nó. Deu 3 nó. 3 pessoas distintas na mesma essência, na mesma substância. 3 pessoas com suas operações na mesma essência, na mesma substância. Aí eu vim trazer um exemplo prático para vocês, representando uma fruta, né? Quando você compra uma laranja, a laranja é uma coisa só. Só que quando tu parte ela, tu vai descascar, vai ter a casca, vai ter a fruta e vai ter a semente. Pronto, expliquei a Trindade. É uma coisa só, 3 pessoas. Você come a casca, Francisco, da laranja, você come o caroço, você se alimenta do fruto, né? A doutrina da Trindade é isso. É uma fruta só, e quando você parte, você vai identificar 3 elementos na mesma substância: a casca, o fruto e a semente. As simbologias do Espírito Santo. Entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Os principais símbolos são fogo, a água, o vento, o óleo e a pomba. Então a simbologia do Espírito Santo ele é representado como fogo, que queima, que incendeia, que aquece. É representado como a água, que tem o poder de limpar, que tem o poder de matar a sede, que tem o poder de purificar. É representado como o vento. O vento aqui, esse vento aqui, esse vento, eu trouxe essa simbologia, do vento, mas o vento em si, na esfera da natureza, o vento ele tem o poder de espalhar. Esse vento aqui que ele é representado é um vento do poder de visitar. Lá em Atos, né, Lemir? Veio um som, vento, encheu toda a casa. E é interessante nos nossos cultos ontem, você fala assim, ó. Eu vou esperar a melhor hora para sentir a presença de Deus, que é a hora da palavra. A irmã Sueli ontem terminou o 3º hino da harpa, já desceu falando língua estranha, a irmã Luciana já estava dando glória a Deus. Naquela hora, pastor, o Espírito Santo já estava visitando a casa. O 3º hino da harpa. Que às vezes a gente espera a melhor parte, né? Mas a melhor parte é da hora que a gente acorda até o último momento que a gente vai dormir. É o nosso culto, é o culto diário. Aqui a gente só vem para entregar a nossa adoração ao Senhor, mas o nosso culto é a primeira hora que a gente acorda até a última hora que a gente vai dormir, é o nosso culto. Então o Espírito Santo, Danielzinho, ele é representado por isso aqui, ó. Fogo, água, vento, o óleo, que tem o poder de ungir, o óleo que tem o poder de estar derramando azeite sobre as nossas vidas, e o mais conhecido, a pomba, né? Quando Jesus foi batizado, o próprio Espírito Santo desceu de forma corpórea, aqui na representatividade desse animal. Esse é meu filho amado, de quem me comprazo, é representado também pelo Espírito Santo. Então essas são as simbologias, né? São as simbologias que representam as suas múltiplas operações. Ele queima, o Espírito Santo ele queima, ele aquece, ele lava, ele limpa, ele tem o poder de encher com o seu vento, ele tem o poder de ungir e ele tem o poder de operar, a operação do Espírito Santo. Então, sobre essas imagens todinha aqui, você traz a simbologia da operação do Espírito Santo, nas suas múltiplas operações. Significado de deidade. Deidade é a mesma coisa de divindade. É a fonte de tudo aquilo que é divino. São as intenções, as operações que se materializam numa divindade. Tem gente que fala assim, ó. E lá no livro de Salmos vai dizer isso no capítulo 115, vai dizer assim, ó, tem deuses por aí que tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Para que eu vou querer um Deus desse, pai? Um Deus escrito com D minúsculo. A deidade é isso, é a divindade, é a fonte, são as intenções e as operações que se materializam naquele Deus, naquela divindade, para ele operar. Uma imagem não tem o poder de fazer nada.
Os deuses das seitas, das religiões não têm o poder de fazer nada. Mas o nosso Deus, representando a deidade de Cristo, o Espírito Santo da Trindade, ele tem o poder de fazer isso. O Espírito Santo ele nos guia, ele nos enche, ele nos conduz para a verdade, ele nos orienta, ele é a nossa bússola, né? Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois o Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isso mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. Jesus subiu, foi ao encontro do Pai e deixou o Espírito Santo aqui, ó, na autonomia. Os três são a mesma coisa. O Espírito Santo hoje está nos consolando, está nos guiando, está nos orientando e visita a igreja. É o papel hoje do Espírito Santo. Deus é o Criador, os discípulos caminham com Deus conosco, o Emmanuel, Deus conosco. E hoje a gente tem o Espírito Santo, que é a mesma coisa de quê? Deus em nós. Então hoje o Espírito Santo ele é classificado como isso, Deus dentro de nós. Aí a Bíblia vai dizer, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nomes e os títulos do Espírito Santo. O título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. O título geral da terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. E esse título é um entre tantos concedido a ele, tais como Espírito de Deus pairava sobre as águas, Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Jeová, me ungiu, é sobre mim, lá nos profetas. O Espírito de Jesus, aí vai na Nova Aliança. O Espírito de Cristo, Paulo, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito de vida e o Espírito da verdade, que tu leu, João 14, 16 ao 18. Então aqui são vários nomes que são dados ao nome do Espírito Santo, nas suas diversas operações, nas suas operações. Então, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da graça, da glória, da vida, da verdade, é a mesma coisa do Espírito Santo. Os seus atributos. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados e nem conferidos, mas pertencem a ele naturalmente. O Espírito Santo é Deus, onipotente, o todo poder, onisciente, sabe de todas as coisas, no céu, na terra, no mar, e é onipresente, está em todos os lugares. Eterno e Criador. São atributos intransferíveis e absolutos da Trindade. Os atributos dele são esses, os clássicos, né? Onipotente, onisciente, onipresente. Já fomos ensinados aqui nas doutrinas, em outras aulas. Então esses são os atributos do Espírito Santo de Deus. As suas obras, vamos entender um pouquinho aqui as obras do Espírito Santo. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Cristo, quando a Virgem Maria recebeu ali a presença do Espírito Santo, ele gerou Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. Ele dá a vida eterna, ele guia o seu povo, está lá em Salmos, tem as referências, ele guia o seu povo, é a nossa bússola. Ele é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. Eu costumo dizer que tem um processo, a salvação, a regeneração, e o Espírito Santo ele vai nos santificando todos os dias. Ele é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita no crente, né? Somos templo e morada do Espírito Santo. Ele é o autor do novo nascimento, necessário vos vos nascer de novo. Ele é o distribuidor de dons espirituais, né? Ele é o principal distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Três pessoas, a mesma substância. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. A gente vai entrar aqui nas heresias antigas e novas, né? Heresia significa escolha, opção. O que é heresia, né? Significa escolha, opção. No significado geral. Heresia, escolha, opção. E é um termo com origem no termo grego, né? Haireses. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege.
Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Toda pessoa que se levanta contra um sistema, contra a luz da palavra do Senhor, contra as doutrinas bíblicas de Deus, é um herege. Um herege. Então heresia é isso. Eu tenho uma escolha, eu tenho uma opção de acreditar ou não. É pregado algo ali, eu tenho uma opção. Se o todo, né, compra aquela ideia, daquela doutrina da palavra do Senhor, e eu vou contra, eu tenho uma escolha, eu tenho uma opção, então você é denominado um herege, né? Então a heresia vem desse significado aqui. Os arianistas, Moé já falou isso sobre os arianos, Ário consideravam também o Espírito Santo como criatura. Embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, que martelava pesado sobre isso, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho. Olha aí, ó, a heresia. Ele dizia que o Filho que gerou, né, dizia que o Filho que foi produzido, que o Espírito Santo foi produzido pelo Filho a pedido do Pai. Vou trazer para hoje. Deus olha para Jesus e fala assim: Jesus, cria aí a criatura chamada Espírito Santo ao meu comando. Pode criar. E o Diego falou, o Espírito Santo já pairava antes do começo do mundo, né? Então a base dos arianistas era isso. Eles martelavam fielmente nessa heresia, dizendo que Deus mandou o Filho fazer o Espírito Santo a pedido dele, e dizia que o Filho era o criador do Espírito. Então um embaraço só, né? Outra classe também chamada os tropicianos. Que é isso, Andrés? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura, representa tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo, uma criatura. Outra fonte de doutrina que não reconhecia a deidade do Espírito Santo e dizia que era um anjo. Não, o Espírito Santo ele é um anjo, ele é uma criatura, né, fora a parte. Então os tropicianos defendiam essa ideia, essa heresia antiga. Os pneumatomacianos, meu Deus, é muita coisa, é muita preservada, né? Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoimen, mais ou menos assim, de pneuma, espírito, é machomai, falar mal contra. Era os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo, negava que o Espírito Santo tinha o poder de agir, de operar, e negava também que o Espírito Santo era Deus. Negava também que o Espírito Santo era Deus. As heresias da atualidade, os grupos religiosos, que é o mais conhecido, né? Os grupos religiosos, Charles Russell, né? Fundador da seita dele, Testemunho de Jeová. É seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Tanto negam a operação, como negam a pessoa do Espírito Santo. Eles não acreditam, não acreditam. Em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, né, substitui o Espírito de Deus por força ativa. O pastor já pregou sobre isso, já fomos ensinados aqui. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eles defendem muito isso. A Bíblia deles, quando vão falar em anjo do Senhor ou anjo do Espírito de Deus, eles escrevem com minúsculo. Na nossa, o anjo é com A maiúsculo, representando o senhorio e a glória do Senhor. Substitui o Espírito de Deus por força ativa e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo". A expressão hebraica Ruach e Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus, na tradução da Bíblia de Testemunho de Jeová. Força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo em outras religiões, para a gente fechar, em algumas religiões no Oriente, né, lá, a noção sobre o Espírito Santo é um pouco confusa, mas se aproxima do pensamento do antigo Elisiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Os hereges, primeiro. O Espírito Santo em outras religiões, uma crença estranha,
uma crença estranha. Estou finalizando agora. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão, né, que é o livro deles, atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes em mim, de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed, né? Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Aqui eles usam, né, o nome deles para dizer que vai vir outra pessoa no lugar de Alá. Né? Uma heresia totalmente infundada e baseada no Alcorão, que é o livro de fé, de regra deles. Né? Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor ilustre, com paracletos. Eles confundem isso. Parece o nome feio, né? Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos, né? Mais ou menos isso aí. Não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada. Nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Aí o B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita conosco e estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia. De maneira abundante, tem sido crença da igreja já desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa ou impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Né? Então aqui derruba toda a relevância de heresia dos testemunhos de Jeová, dos arianistas, dos tropicianos, do outro grupo, os pneumatocianos. Então derruba tudo isso. Né? Derruba tudo isso. Como o Espírito Santo tem todos esses atributos, ele tem o poder de guiar, de testificar a igreja e de nos conduzir. E de também embasar as obras do Pai e do Filho, né, através da presença do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada. Somos como navios sem vento, somos inúteis sem a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Amém?